Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje eu queria compartilhar com vocês um episódio narrado no segundo livro dos Reis do Velho Testamento, no capítulo 5 de Segundo Reis. O capítulo todo nos narra uma história a respeito de Naamã. E é uma situação muito interessante e que Deus possa, nesta oportunidade, iluminar a nossa mente e os nossos corações a respeito da mensagem que o Senhor nos traz nessa oportunidade através dessa passagem. Conta o episódio onde a palavra de Deus diz que Naamã era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem chamado diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E aqui diz no versículo 2 que saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina que foi trabalhar na casa de Naamã, ela era uma menina que conhecia o Deus de Israel. Ela tinha vindo de lá, ela conhecia o Senhor, e ela estava trabalhando tranquilamente na casa dos seus patrões, Naamã, sua mulher. E ela ali convivendo com eles, ela, claro, chegou ao seu conhecimento que Naamã, aquele homem militar valoroso, de muito prestígio diante do rei, dos seus comandados, mas ele era um homem leproso. E aquela menina, né, lembrando da sua terra, do seu povo, da sua gente, ela se lembrou que lá morava Eliseu, servo de Deus, profeta do Deus Altíssimo, servo do Senhor, e que através da vida daquele homem Deus operava grandes milagres. E ela, conversando com a sua patroa, ela disse assim: poxa, se ele estivesse lá, lá tem um homem que poderia curá-lo desta lepra, porque ele tem o poder de Deus com ele, né? E a mulher ficou espantada, disse: mas é verdade, sim. Se ele fosse lá para as terras de Israel, ele poderia ser curado dessa lepra. E a mulher imediatamente levou o conhecimento do seu marido, e ele ficou, claro, desejando, ansiedade no coração de ser liberto daquela enfermidade, daquele mal que pesava sobre o seu corpo, né? Então Naamã procurou o rei e falou: olha, diz que em Israel eu posso ser curado da minha lepra. Não, então vamos fazer uma comitiva e vamos mandar você imediatamente para lá, para que você seja curado, liberto da sua lepra, né? E o rei ao qual servia Naamã, escreveu uma carta para o rei de Israel, mandou Naamã com uma comitiva, com presentes, com uma porção de coisas, e Naamã, naturalmente, com as suas roupas, né, militares, né, com grande aparência e com grande aparato, foram para a terra de Israel. Se dirigiram para quem? Para o rei. Chegaram lá, foram procurar o rei e reverenciaram, tal, entregaram a carta do outro rei para o rei que os estava recebendo, né? E a carta dizia: em chegando meu servo Naamã a ti, peço que o restaures da sua lepra. O rei ficou assustado, porque ele não tinha o conhecimento sobre Eliseu, ele não estava sabendo, ele não entendeu nada. E ele disse: como? Eu sou Deus para curar você da sua lepra? Eu não tenho como, né? Isso é só uma coisa que Deus pode fazer. E o rei ficou, eu acho que o teu rei está procurando uma ocasião, um motivo para criar um problema comigo, né? Eu não tenho como curar você, eu não tenho essa capacidade. E Naamã ficou muito aborrecido, mas o acontecimento ocorrido correu ali por todas as redondezas, por todo o povo, e chegou ao conhecimento de Eliseu, o profeta de Deus. E Eliseu ali, tomando conhecimento daquilo, disse assim: diga para ele vir até mim, porque aí se conhecerá que há um servo de Deus aqui
Aí chegou a notícia, não, então o endereço é outro, não é o Palácio Real, aonde está a solução está num homem chamado Eliseu, né, que é servo de Deus, é um homem de Deus, vamos lá. Chegou lá, eu acredito, eu presumo que se fosse um lugar muito diferente do palácio onde ele se dirigiu, em chegando naquele local, e foram para aquela localidade onde morava Eliseu, à beira do Rio Jordão, né? E quando Naamã, com a sua comitiva, com seus comandados, com seus auxiliares ali, aquele povo, muitos presentes para oferecer pela sua cura, né? E ele mandou avisar que ele tinha chegado. Eliseu mandou que ele viesse, ele veio, né? E Eliseu mandou um recado, chamou ali o seu ajudante de ordens e disse assim: diga para ele se banhar no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, se banhar 7 vezes, que ele vai ser curado. Foi a orientação que Eliseu passou. Quando o Eliseu foi informado, olha, ele mandou dizer para o senhor descer no rio, aí nesse rio, e se banhar 7 vezes, que o senhor vai ser curado. Naamã disse assim: pera um pouquinho, ele nem me recebeu, ele nem veio me cumprimentar, nem me desejar bom dia, boa tarde ou boa noite, manda eu descer nesse rio aí, que é isso? Os rios da minha terra, Abana, Farpar, são rios maravilhosos, vou me banhar nesse rio, vai curar a minha lepra, vamos embora. Não vou fazer isso não, isso é uma indignidade, é um desrespeito, é uma brincadeira. Ficou revoltado. A Bíblia não diz o que ele falou, mas ele disse que ele queria voltar, queria ir embora, não queria se banhar em rio nenhum. E os seus súditos, as pessoas que o acompanhavam ali, os seus comandados, mas falaram com Naamã, disse: poxa, mas o senhor é um homem tão valente, sempre tão corajoso, o senhor sempre nos deu exemplo da sua coragem, da sua ousadia, da sua valentia. Agora, o que foi pedido para você se banhar 7 vezes nesse rio, nós viemos de tão longe, faça isso, cumpra o que o profeta disse. Pois, mas ele não veio me cumprimentar, não veio me saudar, nem nada, mas ele já orientou o senhor para o senhor tomar banho no Rio Jordão, e Naamã não queria, não. Se sentiu insultado porque aquele rio não tinha comparação com os rios da terra dele, que eram rios, pelo menos no entender dele, muito melhores, né? Muito mais bonitos, né? Com águas talvez mais límpidas, não sei. Mas a verdade é que ali, né, convenceram Naamã a despojar as suas vestes, naturalmente, descer naquele rio e se banhar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que ao se banhar na 7ª vez, quando ele saiu das águas, obedecendo a voz, a orientação que o profeta, o homem de Deus, tinha dado, diz a Bíblia que ele saiu daquele mergulho, daquele 7º mergulho, com a sua carne purificada, a lepra havia desaparecido. É uma história, uma narrativa de um ocorrido, de um fato real, está registrado, como eu já disse, no 2º livro de Reis, no Velho Testamento, no capítulo 5, você lendo, você vai encontrar o relato com detalhes. Mas isso nos mostra o seguinte: em primeiro lugar, aquela menina que foi trabalhar na casa de Naamã e que levou o conhecimento da família que havia em Israel um homem que tinha o poder de Deus na sua vida, esse homem era Eliseu, né? Ela conhecia, e o rei de Israel não sabia que aquele homem, não sabia daquele poder, daquela virtude, daquela unção de Deus na sua própria terra. Muitas vezes os mais humildes, os mais simples, conhecem os segredos de Deus, enquanto outros estão num pedestal que na sua prepotência, na sua soberba, né, desconhecem o poder de Deus, né? Por isso que a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Naamã chegou naquela terra, ele foi procurar o rei, achando que lá no palácio real é que estaria a resposta
do seu problema, a solução do seu problema, a cura da sua enfermidade. O rei se assombrou, sabendo que ele estava ali nas suas terras procurando a cura da sua lepra. O rei rasgou seus vestidos: você está louco, eu não sou Deus para curar ninguém de lepra nenhuma, tal. Mas o acontecido chegou ao conhecimento de Eliseu, servo de Deus, que talvez morasse num lugar bem modesto, bem humilde, né? E Eliseu não saiu quando chegou a comitiva, com todo aquele pessoal, com Naamã, seus comandados, carros com presentes e tal. Eliseu não prestigiou toda essa situação. Ele lá de dentro apenas mandou o recado para Naamã, que se banhasse no Rio Jordão 7 vezes. Sabe por quê? Porque o poder de Deus não precisa se inclinar, se dobrar, prestar reverência às grandezas humanas, né? E Naamã se sentiu assim, desprestigiado, sentiu que ele não foi honrado como ele gostaria, como normalmente as pessoas o honravam pela sua posição, pelo seu cargo de comando, pela sua situação diante do rei da sua terra. E ele se sentiu assim, menosprezado pelo profeta. Mas não era nada disso, era Deus testando a humildade de Naamã, né? Verdade é que ele acabou sendo convencido pelos que o acompanhavam a descer no rio e se banhar 7 vezes, porque ele queria voltar e ia voltar com a sua lepra no seu corpo. Mas convenceram ele: Naamã, você é um comandante, você é uma pessoa tão corajosa, tão forte, tão desafiadora, faça o que o profeta mandou. Mas ele não veio aqui, eu pensei que ele ia vir, ia fazer uma oração, pensei que ele ia levantar a mão para o céu, fazer uma cerimônia, ia ter aqui alguma coisa, alguma liturgia. Não aconteceu nada, mas obedece o que ele falou. Então eu quero dizer uma coisa para você: as coisas de Deus são muito simples. As coisas de Deus são muito claras. Deus não é complicado, nem nos dá caminhos, orientações complicadas para nós obedecermos. Conhecer o poder de Deus é conhecer Jesus Cristo, é ter o Senhor Jesus como nosso Salvador. Muita gente às vezes recusa: não, eu não quero fazer parte desse povo, esses crentes. Tal. O povo de Deus é um povo simples, o povo de Deus é um povo humilde. Muitas vezes o local onde Deus tem uma resposta de uma bênção para você, né? Aonde você encontra, às vezes, a resposta ou encontra a presença de Deus, é nas coisas mais simples. Porque Deus não é complicado, nem sofisticado. Ele é um Deus de amor, um Deus de bondade. É por isso que, nesse instante, eu vou orar por você, viu? Que seja para você, nesta oportunidade, esta oração, o Rio Jordão, onde você vai se banhar algumas vezes para receber a bênção que você está esperando nessa hora. Amém? Feche os teus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, mais uma vez na tua presença santa, Senhor, eu oro a ti. Eu levo a minha oração à tua presença em favor de cada um que esteja participando agora deste canal no YouTube. Seja nesse momento, seja um outro dia, seja a hora que for, a cada um que acessar esse vídeo, seja abençoado pelo teu poder. Se alguém estiver enfermo, Senhor, liberta da enfermidade, cura de todo mal. Abençoa esta família que espera na tua bênção, na tua graça. Senhor, eu declaro a tua bênção em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima, nos permitindo Deus.